Fala devs tranquilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Codando Códigos. Eu sou o João Lucas Scheffel e no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento no desenvolvimento do Fofocando Filmes. Se você ainda não sabe do que se trata o projeto, eu recomendo que você volte ali no primeiro vídeo, onde eu explico certinho a origem dele, o que ele vai fazer, beleza? E, bom, no vídeo passado nós implementamos aqui a parte do use case de aceitar um convite, né, do usuário interno. Então, quando o usuário interno ele receber um convite ali pelo e-mail, ele vai aceitar esse convite e vai aqui cair no nosso use case, né? Porém, aqui no nosso use case ainda está faltando fazer a parte de realmente criar um usuário interno para ele, porque assim que ele aceitar o convite, a gente cria esse usuário interno para ele ali, né? E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, aqui no nosso projeto, eu vou criar um teste aqui no domain, que ele vai ser o internal user.test.ts. E aqui no nosso domain do projeto, vou criar um novo arquivo que se vai chamar internal user. Beleza, vou jogar o teste aqui para o lado por enquanto. Na verdade, eu queria que para os vídeos talvez fique melhor eu deixar em uma página só. Comente embaixo o que você acha, se realmente atrapalha um pouco a questão de eu deixar alguma coisa aqui no lado, porque às vezes eu vou ver alguma outra coisa e daí ela fica nessa telinha pequena e tem a tela aqui do lado, não sei. Comente aí se isso impacta. Porém, nesse vídeo eu vou testar também, deixar dessa forma, para ver, que assim eu consigo medir também se eu gostei ou não. Então ele deve instanciar um usuário interno. E aqui ele vai ter a função. E vamos pensar então o que precisa para instanciar um internal user, né? O que precisa de input aqui. Bom, de cara a gente precisa então do UID dele, né? Então internal user UID, que ele vai ser um crypto random ID. A gente vai precisar do e-mail também, que vai ser uma string, jane.doe@gmail.com. A gente vai precisar da permissão dele. Então aqui ele já tem o enum lá de permissão, esse daqui vai ser um admin também. O que mais que a gente precisa? Vou ver aqui no usuário se tem alguma coisa. Username. Boa, vamos colocar o username também do usuário. Fechou. Aqui então a gente vai instanciar a classe, né? Então internal user vai ser igual a new internal user. E eu vou passar aqui os dados do input para dentro do construtor da nossa classe inexistente. Fechou. Agora aqui no nosso script internal user, vamos criar a classe dele. Então export default class internal user. Aqui dentro do construtor, a gente vai esperar um read only, né? Internal user UID, que ele vai ser uma string. A gente vai esperar também um e-mail, que ele vai ser uma string. Vamos esperar o username, que é uma string. Aqui também a permissão. E agora com a permissão, como a gente já tem aqui o nosso domain de internal user, eu vou tirar aqui do internal user invite, beleza? Então eu vou pegar esse enum aqui, vou arrancar para fora. E aqui no nosso internal user eu vou colocar esse enum, porque faz mais sentido. Aqui agora eu vou importar aqui, ele vai estar importando de outro lugar agora, no nosso teste. Beleza, do invite eu já posso fechar, ficar só com o teste e o internal user. Bom, assim eu imagino que ele já esteja passando. Eu vou dar um expect no internal user para ser defined só. E vamos ver se ele já está passando. Beleza. Como ele já está passando, então eu vou validar aqui que o ID ele tem que ser igual ao que eu estou passando aqui no input, né? Na verdade, todos esses dados aqui eles vão precisar ser validados iguais.
Vou pegar aqui. Então, o e-mail também. Pass, o username, permission. E fechou. Vamos rodar o teste aqui para ver se ele passa. Tá passando tranquilo. Bom, aqui no usuário interno também, eu vou querer a data que ele foi criado, né? Então, eu vou passar aqui também o createdAt. E vou passar aqui para dentro do nosso construtor de volta. Opa, ficou com 2 vírgulas aqui. Opa, ficou estranho o nome aqui. createdAt. Ah, tá. Aqui ficou created. Aí. Beleza. Vou validar aqui no output com o input. E agora já é para ele passar de volta. Fechou. Então aqui já temos a nossa classe básica aqui de domínio de um usuário interno. E agora no nosso use case aqui de aceitar um convite, depois da gente aceitar e atualizar ele ali no banco de dados, a gente já pode criar de fato um usuário interno, né? Então aqui embaixo eu vou colocar um const created internal user, que ele vai ser um new internal user. Como eu já sei que aqui dentro do meu invite ele já tem aqui o e-mail, né? Eu já posso passar. Como eu sei que futuramente eu vou ter que acabar trocando aqui para utilizar um método como create aqui dentro do nosso internal user, eu já vou acabar fazendo isso agora mesmo, na verdade. Então, antes de dar o accept aqui de instanciar um novo usuário, eu vou criar aqui o método que ele deve instanciar um usuário interno pelo método de factory. Então, aqui dentro do internal user, vou criar um método estático, que vai ser o create. O que a gente vai precisar para criar, de fato, um internal user? Bom, a gente vai precisar desses campos aqui. Ele vai retornar um internal user. E eu vou dar um return, então, new internal user. Passando agora um random ID. Ele vai pedir o e-mail, eu passo o que veio nos parâmetros. O username também. O permission. E aqui no createdAt, como a gente está criando uma primeira instância dele, eu já passo aqui até o new date, né? Beleza, aqui no meu teste, então, como eu quero usar o método de factory, eu vou chamar ele aqui. Eu não preciso mais passar o user ID e nem o createdAt. Aqui embaixo eu só vou colocar que o createdAt eu preciso que ele esteja definido. E a mesma coisa aqui para o nosso internal user ID. Vamos ver como é que ele está. Passou, vou retirar aqui esses parâmetros do input. E já está pronto para a gente usar aqui no nosso teste. No nosso use case, perdão. Então aqui no nosso use case, ao invés de dar um new, a gente vai usar esse método do create. O que o create pede? O e-mail. O e-mail ele está dentro do convite, né? Ele vai pedir um username também, que eu vou ver como é que eu vou fazer nessa parte. E ele vai pedir também a permissão, que está dentro do invite. Invite to accept permission. E perfeito. Aqui eu vou retornar o usuário que foi criado, o usuário interno que foi criado, para a gente conseguir já validar ali no teste. Então aqui dentro do teste do nosso accept user invite test, ele já vai reclamar aqui do internal user permission, que está vindo do lugar errado. Então vou arrumar a importação. Tranquilo. E eu vou rodar o teste para ver o que vai acontecer, se ele está passando ou não. Opa, ele não está achando a permissão ali no invite internal user também, que ele parou de vir por aqui. Então, vou colocar aqui bonitinho. E agora no nosso teste aqui de aceite do convite, a gente vai ter que pegar realmente, na verdade, o usuário interno que foi criado, né, com esse e-mail. Ele vai estar dentro do repositório dele. Então, nesse caso, a gente vai precisar criar um repositório para esse nosso internal user.
Então, internal user.repository.ts. Aqui dentro, a gente vai exportar uma interface que vai ser a internal user repository. E ele vai ter um método de save, que ele vai receber o internal user, que é um internal user. E ele vai retornar aqui uma promise de void. Fechou. Como eu já sei que eu vou ter que utilizar o do get user by email, eu já vou colocar aqui o método também. Eu vou ter que pegar ele depois ali no nosso teste, né? Ele vai retornar uma promise aqui de internal user, que eu só vou deixar internal user mesmo. Opa, internal user, fechou. E aqui na nossa camada de infra, eu já vou criar aqui para a gente testar o nosso internal user.repository.ts. Eu já vou ajustar esses repositórios aqui que ficou na infra e no domain que tem o mesmo nome, e eu já ajusto eles, tá? Então aqui a gente vai ter uma classe que vai ser o internal user repository fake, onde ela vai implementar o nosso internal user repository e ele vai ter o do get aqui, opa, e também o do save. Fechou. Vou deixar o do save aqui por cima. No construtor, eu já vou declarar aqui que tem um private internal users para eu mocar justamente essa funcionalidade, né? Então, internal user array, que vai ser igual já a um array vazio aqui. E quando eu salvar, eu já vou colocar aqui o async para ele parar de reclamar. Eu vou dar um push lá para dentro daquele array ali, do internal user. E aqui no de pegar, eu vou passar aqui que ele é um assíncrono. Eu vou dar um return these internal users, find. Vou passar aqui o internal user e vou pegar um internal user que tiver o e-mail aqui igual ao e-mail que a gente está passando como parâmetro da função. Fechou. Assim eu acho que ele já vai resolver o nosso problema. Então aqui na parte do nosso use case de aceitar o convite, cadê o use case? Vou fechar tudo aqui. Aqui dentro do nosso use case de aceitar o convite, a gente já pode passar esse nosso repositório do usuário interno. Fechou. Então, logo que a gente aceitar o convite, a gente já salva qual usuário interno aceitou, já com a permissão dele certinho. Internal user invite não, internal user repository fake. Opa, ele ficou como fake aqui, né? Mas ele é com o repository, na verdade. Opa, repository. Este cara aqui. Então aqui embaixo a gente chama ele, passando o save aqui do nosso created internal user. Fechou. Aqui eu não vou retornar. Não acho que precise retornar nada. E aqui no nosso teste do accept, a gente vai ter que passar agora como parâmetro o nosso repositório lá, né? Então, aqui embaixo desse, eu vou colocar aqui, vai ser um novo internal user repository fake. Opa, e vou colocar aqui também, e já vou passar ali embaixo para o nosso teste. Beleza, vamos testar, vamos ver o que está acontecendo, onde que vai quebrar, se vai quebrar. Passou, então tá tudo certo. Vamos rodar o teste aqui geral para ver se tem alguma coisa que está quebrando. Opa, quebrou alguma coisa lá no internal user invite. Questão de importação. Vamos importar aqui do lugar certo.
E lá no internal user invite teste também está quebrando por causa da importação da autorização lá, da permissão. Fechou, vamos rodar tudo de volta para ver se quebra alguma coisa. Belezura, tá tudo passando. Então agora, no nosso teste aqui do accept internal user invite, a gente precisa ver se realmente criou alguma coisa, criou um usuário lá com a permissão que a gente quer que ele crie, se está realmente validando essa parte. Então, aqui dentro, a gente vai tanto pegar o convite aceito para ver se ele marcou lá como true no repositório, como a gente vai pegar o created internal user, que ele vai ser um await lá do nosso repositório fake com o get internal user by email. Aqui o e-mail ele vai estar lá no invite do input, ou aqui no accepted invite também, pode usar ele. E agora eu vou dar um expect que este cara aqui esteja definido, só para a gente ver se ele está vindo certinho. Vamos rodar. Estou rodando todos os testes, depois eu rodo só esse. Mas ele passou, nenhum teste quebrou. Agora a gente já consegue validar as informações ali, né? Antes de ir lá validar, só vou deixar aqui como um repository mesmo, sem especificar que é um fake, para esse caso, quando eu for trocar, ele já fica bonitinho, né? Então aqui ele vai ser um internal user invite repository, e este cara aqui vai ser o internal user repository. Fechou, ele vai quebrar aqui porque está pedindo fake, né? É só tirar o fake deles e já volta a funcionar. Beleza, aqui no created internal user, eu espero que ele tenha um internal user UID, que ele esteja definido, e eu vou esperar que o e-mail ele seja igual o que foi aceite ali no convite, né? Então, opa, to be accepted invite e-mail. Opa. Vou passar esses aqui, na verdade. O username ele precisa estar definido por enquanto. Aqui eu vou colocar que o created at ele precisa estar definido. Então, to be defined. O e-mail, username. Vamos ver o que mais tem aqui para validar dentro do internal user. E a permissão, claro, ela tem que estar igual ao que eu mandei ali no convite, né? Então, permission. Fechou. Vamos testar para ver se está batendo. E está batendo. Então, agora, a gente conseguiu realmente criar um usuário interno a partir do convite dele. Então, agora, quando ele receber o convite lá por e-mail, ele entrar no link, ele já vai aceitar o convite e vai criar uma conta interna ali para ele, que ele já pode se logar e utilizar ali a parte do CMS. Ainda estamos com o nosso repositório mocado, não está batendo direto em nenhum banco. E eu ainda tenho que ver como que eu vou fazer com essa parte aqui do username. Se vai configurar depois ou se eu passo ali por parâmetro em algum outro lugar. E no mais é isso. Se você gostou, deixe o seu like, também deixe o seu comentário se você tiver alguma coisa para agregar aí, alguma sugestão. Segue lá no LinkedIn também que está aí na descrição do vídeo, beleza? E eu te espero no próximo vídeo.